Essa é a Nossa Conversa, um podcast feito para você, planejador financeiro. Do lado de cá, eu e o Amuri vamos discutir cases, responder perguntas, explorar pontos que são muito importantes dentro desse nosso universo. De alguma forma, a ideia é oferecer um pouquinho do que nós adoraríamos ter recebido lá atrás, no início das nossas jornadas. A gente espera, de coração, que cada episódio funcione como um abraço para quando essa caminhada estiver meio solitária demais. Amigos, temos um episódio de case novamente. E esse é um case da vida real. E a gente achou importante trazer um case mais cascudo, porque muitas vezes o que a gente vê no YouTube e o que a gente vê nos exemplos que aparecem por aí, nos círculos de planejadores financeiros, são aqueles cenários em que parece que tudo tá muito maravilhoso e as contas cabem, tudo fecha, certo, Vi? É isso. E é muito incrível como, na vida real, esses casos eles são raros, né? O que chega pra gente é aquela situação de tenho 6 mil de parcela por mês e ganho 8. O que eu faço? São casos que a gente precisa, enfim, encaixar e trazer um pouco mais de outros contextos e outras técnicas para conseguir resolver, porque eles não são tão simples. Então a gente achou que seria uma boa trazer um caso mais cascudo. Vocês vão perceber que não existe uma resposta fácil, né? E eu acho que isso é um aprendizado importante para quem está começando, né? Muitas vezes o que você vai conseguir oferecer para o seu cliente é um pouquinho de conforto. Você não vai desamarrar o nó todo, né? Você vai tentar tornar a situação um pouquinho mais sustentável. Você pegou casos assim logo no começo, Vi? Muitos, muitos. Inclusive, eu acho que um dos primeiros, assim, foi uma situação muito específica que eu fiquei bastante segura quando eu comecei. A gente deve ter sido o 5º ou 6º cliente. Não era bem esse caso que a gente vai trazer hoje, mas era um caso de uma renda super alta, na faixa de 70 mil mês. Uou. E não existia nenhum patrimônio. Tinha um carro e tinha uma casa que estava financiada ainda lá pela metade do financiamento. E as contas não fechavam e existia um estilo de vida, por mais que a renda fosse muito alta e que a gente fica naquela situação de não, isso aqui resolve qualquer coisa, tudo que você consegue fazer com essa renda. A gente precisa lembrar que, às vezes, por questão financeira ou por questão de contexto, as coisas elas não têm um final feliz completamente assim. Então, em alguns momentos, o que acontece é a gente precisa se desgarrar dessa história de vou sair desse ponto A junto com o cliente e vou chegar num ponto lindo, desejado por todos, e a gente partir do contexto de a gente precisa avançar um pouco com isso, a gente precisa melhorar o cenário dele. Talvez não chegar no cenário desejado lá no final. Você conseguiu manter o rosto, o semblante impávido assim e sereno quando ele te falou da renda? Ou você deu uma titubeada, tossiu, pigarreou? Como é que foi? Provavelmente eu reagi. Porque foi a primeira vez que eu lidei com alguém de renda tão alta. A gente tinha uma dívida muito alta também, né? Então tinha um problema grande de padrão de vida que a gente precisava fechar. E é muito curioso que tem toda a história do contexto do padrão de vida que aquela pessoa já se inseriu. E aí um passo atrás, ele dói muito. A gente falar de, olha, agora o supermercado ele precisa ser aquele ali um pouquinho mais barato. Aquilo tem a vergonha, né? Porque eu tô morando aqui no condomínio, todo mundo é milionário e eu preciso continuar. Eu me lembro que eu ouvi uma coisa de, olha, é lindo, eu consigo enxergar que a gente chega num final feliz com esse planejamento financeiro. Mas meus amigos não podem saber que eu tô passando por essa situação. Então eu sim preciso ir para Maldivas daqui 2 meses, sem nenhum planejamento. Então, às vezes o que chega é ou por números, ou pelo contexto, pelo comportamento, são situações um pouco mais difíceis de serem resolvidas. Esse é assunto para um próximo episódio, amigos. Vamos abordar esse tema aí da postura mais serena e mais pé no chão do planejador financeiro quando ele está lidando com uma situação, que é muito diferente do contexto da onde ele vem, do que ele está acostumado a circular, né? Então, eu lembro também dos meus primeiros clientes mais ricos,
E lembro também dos mais pobres, mais ferradaços de grana. E às vezes é difícil você manter a compostura, que é um negócio muito importante, né? Porque, de certa forma, o cliente está esperando ser conduzido. Então é um equilíbrio tênue, né? Acho que é um tema legal pra gente falar no próximo episódio também. Ao mesmo tempo em que você quer ser empático e quer conseguir se conectar com aquele cliente, você não é o cliente, né? Você vai ter que ir pra sua casa depois e talvez atender o próximo. Então, um tema interessante para os nossos próximos. Mas vamos pro case de hoje. Vou ler aqui, pode ser, Vi? Pode. Meu nome é Pedro, tenho 55 anos e 50 mil reais guardados. Gostaria de contar com uma renda de 10 mil a partir dos meus 65 anos. Só me toquei de pensar nisso agora e estou aterrorizado. Provavelmente ele tá aterrorizado porque ele fez algumas projeções, né? E sabe uma coisa que eu tava pensando aqui agora que você começou a ler, Amori? Às vezes ele começou a ficar aterrorizado nisso, sobre o movimento dele nesse momento, mas talvez um passo antes do terror chegar, ele tava pensando, vou me planejar para minha aposentadoria, vou começar a pensar nisso agora, como se ele tivesse assim fazendo muito planejamento, porque infelizmente essa é a cultura nossa, né, de quando tá chegando lá perto a gente senta e planeja. E aí a gente descobre, talvez, né, em alguns cenários, que a gente tem uma situação muito delicada para poder lidar. A gente tá tomando um cuidado aqui, pessoal, para oferecer para vocês o ponto de vista do planejador financeiro, né, e não do cliente. Então a gente vai citar os números aqui só para facilitar o nosso contexto e gerar possíveis comentários interessantes que poderiam ser usados com um cliente, né? E algumas ponderações importantes sobre essa situação toda. Vi, quer comentar um pouquinho os números que a gente chegou, só para dar um contexto para todo mundo do tamanho do buraco? Sim. Bom, fizemos uma projeção, ele com 50 mil atualmente, ele tem 10 anos para poder acumular um capital. E depois a ideia era ter uma renda passiva, passiva ou não, de 10 mil reais. E para ele conseguir alcançar isso, nesse período de 10 anos, alcançando uma renda passiva, não mexendo no capital principal, ele precisaria, por mês, investir 20.318. E a gente considerou aqui uma taxa real anual de 4%. Então, 4% aí acima da inflação. E caso a gente chegue num cenário de queremos dinheiro, 10 mil por mês, dos 65 aos 100 anos de vida, a gente precisaria investir 15 mil reais por mês. E eu me arrisco a dizer que é uma realidade difícil. Não, amor. A gente precisa ter uma renda muito considerável para conseguir poupar 15 mil por mês. Eu diria que no cenário desse cliente eu chuto que é inviável, porque caso fosse viável, eu acho que naturalmente ele teria poupado mais e ele só conseguiu poupar 50. Então é provável que nesse cenário aqui é completamente impensável para esse cliente. Talvez isso aqui seja maior do que a renda dele, sabe? Talvez ele nem tenha 15 mil reais de renda ou 20 mil reais de renda. Um ponto importante aqui, que acontece bastante quando eu me deparo com esse tipo de cenário com os clientes, um primeiro movimento é o questionamento dos 4%. E eu acho importante que você saiba de onde isso vem, né? Para que você possa explicar isso com clareza para seu cliente. Algumas vezes o cliente está super interessado em entender como é que funciona o cálculo, e outras vezes ele só quer saber a sua opinião sobre isso e encerrar o assunto ali. Mas eu acho que é bem importante você ter condições de explicar um pouquinho sobre essa regrinha dos 4%. Então a gente pode usar argumentos do tipo, veja, isso aqui é uma taxa que pode considerar a não depreciação do capital principal. Ou seja, se juntou 200 mil reais, a gente vai sacar o que rende acima da inflação e já descontou do imposto de renda. Então acostume-se a explicar o que é o juro real muitas e muitas e muitas vezes. E aí, eu gosto de dar um embasamento. Tem alguns clientes meus que gostam de investimentos e gostam do assunto, então eu acho importante dar um embasamento. Então, se você puder explicar um pouquinho como é que foi rodado esse teste dos 4%, eu acho que vale a pena. A gente vai deixar nas referências desse episódio o estudo original, né? Que ele pega ali, num espaço de 30 anos de usufruto. Então, se aquele cliente for usufruir por 30 anos, existe uma chance de 95% de que ele consiga sacar os 4% todos os anos.
Então, a gente vai deixar o link do estudo aqui embaixo. E eu acho que pode ser um artifício interessante para conscientizar aquele cliente que não adianta fazer um plano aumentando esse percentual, porque a chance de dar ruim é muito grande. E se prepare para poder ser muito firme com as coisas de, mas a carteira de investimentos do fulano, a ação XPTO rendeu tantos % nos últimos 2 meses. Então, esse tipo de argumento, ele chega com a pessoa achando que ela está embasadíssima e que ela é um fenômeno, e a gente precisa ser firme e defender que, olha, não adianta, eu posso colocar aqui o percentual que você quiser, mas isso daqui não mostra a realidade. Eu acho muito legal que a planilha é maravilhosa, ela aceita qualquer coisa, né? Então, o nosso desafio começa quando a gente desenhou uma planilha realista e vai fazer isso funcionar de novo na vida real, e não ali na brincadeira dos números. Então, é importante que você consiga argumentar com o seu cliente e convencê-lo, de certa forma, de que não adianta contar com uma rentabilidade gigantesca, né? Mesmo que o seu primo esteja conseguindo 20% ao ano ou 30% ao ano, né? Vejam também que a gente está considerando aqui um plano de longo prazo, né? E que o pagamento do seu plano de saúde ou do seu mercado vai depender disso aqui. Então, a gente quer uma taxa de sucesso gigantesca. Então, explique isso para o seu cliente, né? Não adianta, deu uma escorregadinha, fiz uma continha errada aqui. Você vai ter um grande problema com uma continha errada. Então, é importante a gente partir desse ponto. E sabe um argumento que eu uso bastante? Que às vezes o cliente ele é muito firme nisso. De, mas né, 6%, tem muita essa ancoragem no 6%, acho porque é benchmark para vários fundos de ações, enfim. E aí eu tento levar para um lado de, vamos refazer essa continha aqui uma vez por ano? Porque aí se você conseguir 6 esse ano, no próximo ano o cenário vai estar um pouco melhor, você vai ter conseguido um pouco mais de patrimônio, então a sua renda vai aumentar um pouquinho. A gente projeta com 4 e a cada ano a gente vai ajustando esse valor e você vai ver que a situação vai melhorando. Se você conseguir 6 daqui, né, pelos próximos 10 anos, ótimo, vai ser lindo. Só não vamos contar com isso. Então a gente joga um pouco a bola pro cliente também, né? Eu acho que isso ajuda. E eu acho que a gente posterga um pouquinho essa cagada que talvez o cliente faça de contar com essa renda maior. É mais ou menos na volta a gente compra, né? Que as mães falam pros filhos. Então, não, tá tudo bem, mas depois a gente vê isso aqui, vamos só deixar por enquanto assim. Eu acho que é bom, acho que pode ser eu nunca tinha pensado nisso, mas acho que pode ser um caminho interessante, assim. Bom, vamos rodar com 4, né? Só pra gente ver. Porque eu acho que a chance desse cliente ser o próximo Warren Buffett, ele é bem pequena, né? É bem pequena. É provável que ele seja só um investidor ordinário, comum, assim, né? Como nós aqui. Então, a chance dele bater o mercado, ela é baixa. Mas, o que vai acontecer aqui é que o cliente vai falar, uou, não tá dando. Talvez ele entre em parafuso. Talvez ele comece a entrar numas de tô arrependido de não ter começado antes, não sei o que fazer agora, tô me sentindo super, super péssimo. Como é que a gente lida com esse cenário? É curioso porque às vezes ele se desconecta muito desse assunto. Quando ele vê que aquela não é uma realidade possível para ele, ao invés de... Algumas pessoas vão ficar nessa coisa de, nossa, mas né, de se lamentando. E algumas vão usar isso como uma força extra para se movimentar e se movimentar mais rápido e talvez mexer com mais força, com mais intensidade em coisas que antes talvez ela não ia mexer tanto. E outras se paralisam. E eu diria que a grande maioria se paralisa e se coloca numa situação de, não fiz isso, agora a realidade não vai chegar, não vou conseguir. E a gente precisa fazer um pouco desse papel de mediador entre o plano ideal e o que é possível e o contexto do cliente, porque a gente precisa sair com um plano, né? No final do dia, sim, a gente vai querer entregar para aquela pessoa algo acionável, né? Eu acho que surge um pouquinho a sensação de jogo perdido, tipo, puta, fudeu, não tenho o que fazer. E de fato, vejam, para essas variáveis que a gente desenhou no começo, vou até pegar elas de novo aqui. Então, para renda passiva de 10 paus, com 10 anos para acúmulo, partindo de 50 mil reais, isso aqui é um jogo perdido, isso aqui não vai, essa conta não vai fechar, pessoal.
Você pode economizar e parar de comprar, sei lá, Coca-Cola e comprar Dolly, mas essa conta não vai fechar de jeito nenhum. Então, a gente tem que deixar claro para esse cliente que esse jogo está perdido postas essas variáveis. Mas essas variáveis não estão escritas na pedra. Então, eu acho que a gente tem esse papel de mediador, né, de fazer essa conexão com a realidade, talvez, com um cenário possível, com o cliente. E a gente tem também um papel de deixar claro que essas variáveis elas são flexíveis, sim. Eu gosto bastante, tentando sempre não parecer pedante com o cliente ali, né, e duro demais, mas eu gosto de trazer sempre muitos cases de outros clientes ou dados da população brasileira numa consultoria que parece que não tem solução. Então, por exemplo, o cliente chega assim e fala, putz, Amuri, não dá para viver com 20 mil reais em São Paulo. Menos de 20 mil reais em São Paulo. Aí você fala, a vontade de dar uma chacoalhada, assim, mas aí você dá uma respiradinha e você vai falar, amigo, assim, a renda média per capita é de 2 mil reais. Então, assim, você pode falar que não é tão confortável, que não é legal para os seus padrões, que você nunca se imaginou vivendo com menos de 20 mil reais em São Paulo, mas falar que não dá é um pouco duro. É um pouco duro, assim. Você vai se colocar numa posição que não tem muita saída. Então eu gosto de trazer alguns cenários e muitas vezes cenários que têm desdobramentos positivos. Por exemplo, eu tive um cliente que falava que não conseguiria viver com menos de 20 mil reais e veja, ele precisou viver com menos de 20 mil reais porque as circunstâncias da vida o levaram para esse lugar. E hoje se eu pergunto para ele, cara, tá vivendo ok? Ele falou, cara, tô vivendo ok. Então o nosso papel, eu acho que além de trazer ferramentas, é trazer referências interessantes para esse cliente. Porque essas variáveis, elas vão ter que ser mexidas, certo, Vi? Sim. E ao mesmo tempo tomar um cuidado para a gente não fortalecer esse sentimento ruim, né? Porque eu vejo muito essa abordagem, principalmente em YouTube, enfim, né? Esses canais mais de massa, mas você devia ter começado antes, mas você tinha que ter feito isso, mas você... E olhar para trás, a não ser que seja para a gente refletir sobre um ponto que vai causar uma conscientização, que vai mudar a vida daquela pessoa, não adianta. Eu costumo, às vezes, levar também por um caminho para tentar contornar esse arrependimento ou essa questão de eu não dou conta e agora como é que vai ser e né, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Partir de a gente vai desenhar um plano possível agora. E à medida que... Porque a gente percebe que depois que a pessoa sai da inércia, se ela consegue quebrar a inércia e ela começa a fazer um movimento, a vida, ela vai dando umas oportunidades assim também, né? Quando a renda aumenta, a pessoa já enxerga aquilo com outro olhar. Ela já consegue separar um pouquinho mais. Então, alguns ajustes, eles vão acontecendo a favor do plano durante o caminho. E aí, pensando nesse olhar lá atrás, eu aproveito para trazer uma questão também de... do mesmo jeito que a gente tem o efeito manada, que em vários momentos é contra né, o que deveria ser feito, eu costumo tentar plantar uma sementinha de uma manada do bem, assim, de... Já pensou se tivesse tido acesso a isso aqui com 20 e poucos anos? Você tem um filho? Você tem um sobrinho? Você tem um amigo mais novo? A galera que trabalha com você... Então, de alguma forma, falar, meu movimento aqui, ele tá um pouco tardio ao que eu gostaria de ter iniciado, mas a gente vai fazendo um trabalho meio duplo. E isso geralmente conforta um pouco, pelo menos eu sinto isso, assim, com algumas pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. E na verdade, quando a gente tenta explicar alguma coisa para alguém ou contar o nosso movimento para alguém, a gente vai, de certa forma, introjetando isso, né? Aquilo lá vai tornando mais palpável pra gente, né? Vocês vão perceber, assim, quem tá começando agora, né? Se você precisa explicar fundamentos básicos de investimentos 3 vezes por dia, por 2 anos, daqui a 2 anos você vai estar explicando com uma prática e com uma desenvoltura que você nunca imaginou. Você vai ter olhado essa questão de tantos ângulos diferentes que isso vai se tornar confortável para você. Isso é maravilhoso. A mesma coisa com o cliente, né? Se a gente favorece, se a gente estimula que o cliente explique
essa situação e esse joguinho com as variáveis que ele está fazendo para muitas pessoas, claro, ele vai se apropriando daquilo e tudo que a gente quer, de novo, eu acho que eu falei isso em todos os episódios até aqui, tudo que a gente quer é que o cliente se aproprie do planejamento, né? Para que você se torne desnecessário. Essa é a real, assim, né? Para que ele consiga caminhar bem e aí, eventualmente, precisar de ajuda, ótimo, maravilhoso, você vai estar lá, mas que ele consiga entender que a vida financeira dele é dele, né? E não tem nada que a gente vai poder fazer com relação a isso. Vi, você falou um ponto sobre contenção de danos. Eu acho que a gente poderia explorar um pouquinho aqui. É uma frase que a Vera fala bastante, né? Que ela fala, aqui é um cenário já de contenção de danos. Não tem como resolver a situação totalmente, mas a gente vai ter que trabalhar para que aquilo se torne o menos pior possível. Quando a gente está falando de contenção de danos num cenário de aposentadoria, o que a gente está falando, Vi? Eu acho que a gente volta no cenário de o plano ideal desse cliente, desse case que a gente trouxe, é 10 mil de renda a partir daqui 10 anos, né? Ele tem 10 anos para isso. Agora, o que cabe? Então, pegando até a nossa projeção aqui, se ele conseguisse investir 3 mil por mês, a gente conseguiria de renda passiva 1.680 ou de renda de retiradas até os 100 anos, 2.250 por mês. Um cenário bem abaixo do que o desejado, mas aquela história, antes tarde do que nunca, né? Melhor que nada. É importante, eu acho que a gente reforçar isso de a gente não tá saindo de eu quero 15, eu quero 10 e eu tô conseguindo 2. A gente tá saindo de eu não tenho nada e eu tô conseguindo 2. Tipo, a gente até pode querer chegar lá nos 15, mas vamos tentar chegar nos 2 primeiro, depois a gente vai avançando aos poucos, né? Tipo, calma lá. Eu acho que essa comparação com o cenário ideal, ela não é muito benéfica nesse cenário, nesse contexto, assim. Eu acho que faz muito mais sentido a gente falar, amigo, hoje, se você se aposentar agora, você vai ter R$50 de renda passiva. Então, veja, a gente está saindo aqui de um cenário tenebroso e perigoso para sua integridade física e a gente está indo para um cenário que, veja, é o ideal, não é o ideal, mas ele já é infinitamente melhor do que o que você tem hoje. Você costuma ajudar os clientes a lembrarem do INSS, Vi? Ou você descarta isso nos seus planejamentos? Então, a gente levanta esse assunto e quando o cliente... Porque aí depende um pouco de quem está do outro lado, né? A gente até considera isso na projeção e a gente fala quanto é que você está acumulando, porque às vezes a pessoa tem renda até vindo de outros lugares, então é importante ver o que mais e não pensar que toda a renda dela vai vir sempre da rentabilidade dos investimentos, porque na vida real a gente tem outros cenários também. E aí a gente joga essa informação a título de vamos conversar sobre isso. Muito no sentido de se você eu vou receber 5 mil por mês porque eu coloco ali eu recolho o INSS sobre o teto. E aí a gente traz todo o contexto de quem paga, quem recolhe hoje paga a aposentadoria de quem está aposentado. E a gente tem um cenário demográfico acontecendo, a gente tem uma situação super complicada em torno disso. E aí a gente traz geralmente essa reflexão e leva esse acúmulo de capital como, vamos pensar então na renda que a gente quer, além do INSS. Vamos pensar que ele traz um salário mínimo pra gente, o máximo que a gente considera, quando a gente considera, é um salário mínimo. Ou quando o cliente tá ali perto do teto, eu costumo usar essa abordagem de vamos considerar rentabilidade, renda além do INSS. Porque aí o cliente que está iludido ali com vou receber 5, 6, ele fica nesse lugar. O cliente que já não acredita em muita coisa, ele se conecta. Então a gente consegue atender todo mundo, assim. Vi, sabe que eu tive um terapeuta, uma época, psicólogo, e ele era um cara, ele era muito amoroso, mas ele não tinha medo de encerrar sessões com um clima meio torto. Ele não arredondava a situação no final da sessão para eu ir para casa feliz, né? Uhum. E isso, de certa forma, era um pouco perturbador para mim, porque às vezes eu saía meio torto da sessão de terapia, né? E aí, quando a gente foi chegando perto dessa alta, né? Eu levantei essa bola com ele. Eu falei, cara, tem vezes que eu saio daqui completamente perturbado, que é difícil para mim continuar trabalhando depois da sessão de terapia.
E aí ele falou, cara, isso é parte do processo terapêutico, né? É importante que você rumine, de certa forma, um pouco das verdades duras que a gente conversou durante essa sessão. E eu levo isso bastante para as consultorias financeiras, né? Por mais que a gente use uma abordagem carinhosa e acolhedora, eventualmente o cliente vai sair de uma sessão meio torto mesmo, meio abalado, meio dolorido. Como é que você costuma lidar com isso por aí? Eu demorei para conseguir eu ficar bem, sabendo que aquele cliente tá um pouquinho abalado depois daquela sessão, sabe? Nossa, Amuri, agora você tocou num ponto tenso. Acho que ele tava guardadinho ali lá no fundo, sabe? Tinha tempo que eu não pensava nisso, eu acho. Mas no começo, e eu acho que muito quando eu lidava com esses cenários muito difíceis, que eu não via que a solução, o plano possível, ele não me agradava. E eu sabia que ele agradava muito menos o cliente, né? Então, eu ainda estava ali de fora da situação. E é muito difícil. Várias vezes, eu me lembro de alguns clientes que eu não marcava nada depois. Porque eu precisava respirar, né? Às vezes um cliente que se emocionava muito, que estava numa situação... Porque vamos pegar e complicar esse caso que, né, já está complicado o suficiente, mas vamos complicar. Vamos pensar que esse cara aqui de 55 anos, ele sabe que ele vai ter que aposentar necessariamente daqui 10 anos por alguma questão profissional. E ele cuida da esposa, que tem uma doença específica que exige muito cuidado. Ou ele que cuida da mãe. E na hora que ele fala, eu vou ter R$2.200, aquilo é desesperador. Deixa eu fazer um adendo aqui. Vocês vão falar, não, isso aqui é um cenário de exceção, isso acontece uma vez. Não é um cenário de exceção, pessoal. Isso aqui não é o cenário que acontece uma vez só na sua carreira. Isso aqui vai acontecer com frequência. Acho importante a gente levantar essa bola. Continua com esse cenário catastrófico aí, Vi. Se brincar, essa é a regra, né? A exceção. Exceção Sim. É o caso bonitinho, redondinho. Então, assim, eu me lembro uma projeção parecida com essa, e que a filha é especial. Então, assim, os cuidados eram muito caros, né? Precisava da pedagoga e precisava de, enfim, ter alguém dentro de casa o tempo todo. Muito, 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 muito delicado. E aí eu me lembro que essa cliente específica, ela olhou e ela falou, mas o que você me sugere? Você acha que é melhor cortar a fono, a terapeuta ou a psicopedagoga da minha filha? E eu desmontei, né? Vou falar o quê? Então, assim, em alguns momentos, isso aqui, ele vai trazer um contexto muito delicado, que torna o número mais difícil, né? Acho que é importante a gente entender que quando a gente fala dessas projeções, quando a gente pensa na realidade no planejamento financeiro de alguém, a gente não está falando de um número, a gente está falando de uma vida complexa como a nossa, assim, né? Então, e o dinheiro, ele floresce bastante essa complexidade, porque ele tá ali, ele é ferramenta que se envolve em todos os contextos, assim. Então, é muito importante que a gente leve isso em consideração. Eu acho que um pouquinho da prática da consultoria financeira, e eu acho que esse é um dos motivos pelos quais a gente fica marretando sempre, em qualquer lugar que a gente vai falar, com qualquer consultor mais novinho que está começando agora, a gente bate na importância de atender um a um, né? Porque num grupo a chance de você se deparar com isso é muito, muito baixa. Mas é isso que vai te formar enquanto consultor, né? Eu Sim. acho que tem um pouco de uma humildade que surge nesses cenários, né? De você perceber que, olha, você não vai conseguir resolver todas as situações, você vai oferecer algum conforto, você vai oferecer talvez alguma melhoria no aspecto financeiro, mas vão ter situações que você não vai conseguir resolver. E, na verdade, eu levantei a história do meu terapeuta, dessa história de deixar o desconforto no ar por algum tempo, porque às vezes é o que aquela pessoa está precisando, é o melhor a se fazer, porque vão ter cenários em que até a gente conseguir melhorar um pouquinho, vão ser várias sessões. E nesse meio tempo, você vai ter que manter essa peteca no alto. Você vai precisar manter minimamente aquele cliente envolvido. Então, se para você aquela situação se tornar insuportável, do tipo, puta que pariu, não tem solução isso aqui, esse cara não vai sair do outro lado, você vai precisar dar uma respirada. Né? A gente desenhou esse cenário é fictício, né? Não é, poderia ser um cenário de cliente facilmente, mas esse aqui a gente desenhou, eu e a Vivi aqui antes de gravar o episódio.
A gente desenhou um cenário propositalmente muito difícil, em que não tem muitas saídas óbvias, do tipo, vende a casa. Beleza, a gente tá falando aqui com um cara que não tem essa casa, né? Porque é nesse cenário que você cresce, né? E que você vai precisar deixar esse desconforto acontecendo por algumas sessões até que comecem a surgir possibilidades de você atuar. Muitas vezes a sessão vai ser basicamente você escutando o cliente, sem conseguir falar muita coisa. É uma escuta mesmo. Sim. E sabe um ponto? É que eu acho que em alguns cenários, não sei se você passou por isso, Amori, em alguns momentos, eu já passei em vários, de a gente achar que a culpa é nossa, porque a gente não enxergou uma saída melhor, porque a gente não conseguiu desenhar um plano que ficasse melhor no final das contas. Em alguns momentos, como esse caso, não tem muito que a gente pode fazer. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não se culpar. Principalmente no começo, eu acho que isso está alinhado com aquela segurança, a falta dela que a gente, né, acaba tendo que enfrentar logo no começo. Alguns cenários não é culpa nossa, né? E nem culpa exatamente do cliente em si, não gosto muito dessa palavra, mas a gente tem que tomar cuidado para não absorver isso para nós. Acho que nesses cenários, em casos de endividamento muito complexos, às vezes a gente fica mas parece que eu precisava dar uma saída. E eu vejo até, a partir de algumas conversas que eu tive com outros planejadores, eu acho que eu vou não continuar atendendo esse cliente porque eu não tô porque eu não tô conseguindo dar uma solução para ele. E às vezes a solução ela não é óbvia, assim, ela não é, né, cravada. Então a gente precisa tomar cuidado para esse aspecto emocional nosso enquanto planejador não influenciar o planejamento em si. Eu lembro que por um bom tempo, por alguns anos, quase 5 anos, eu atuei como diretor financeiro do Papo de Homem, que era uma empresa grande naquela época, né, em número de funcionários. A gente tinha mais de 20 pessoas trabalhando juntos ali. E a gente estava meio enrolado com o orçamento naquele ano em específico. Foi um ano muito complicado, que várias veículos de mídia pararam de comprar e as agências estavam num movimento super difícil e a mídia programática estava surgindo e a gente não tinha se adaptado ainda na época. Estava tudo muito difícil. E eu lembro que a gente estava super preocupado e a gente fez um exercício naquela época que eu me vi repetindo com clientes pessoa física. E eu acho que foi um exercício bacana, assim. A gente brincou com alguma coisa do tipo, veja, se a gente não tivesse a estrutura que a gente tem hoje, e a gente tivesse que simplesmente começar uma estrutura nova que vai resolver tal problema, ou que vai atender tal situação, como é que a gente montaria essa estrutura? Qual é a estrutura mínima que atenderia o que a gente precisa? Né? Vamos fingir que a gente não vai sofrer horrores para demitir as pessoas que precisarem ser demitidas, se por um acaso isso for necessário. Vamos fingir que a gente não vai se doer muitíssimo de ter que entregar essa casa linda, que é onde a gente trabalha hoje. Vamos fingir que essas coisas não existem. É um exercício só. Como é que a gente começaria do zero? A gente vai escrever uma lista de custos que essa empresa vai ter, né? E eu lembro que foi muito, muito, muito bom esse exercício. Ele deu um respiro. E naquela época a gente não demitiu ninguém, a gente não mexeu em grandes coisas, mas foi muito confortante saber que se a gente tivesse que recomeçar, se a gente tivesse essa chance de recomeçar, a gente faria assim, assim, assim. E eu faço esse exercício com as pessoas físicas também. Então, beleza, nosso cenário aqui do Pedro, né? Ele tá precisando de 10 paus para viver, com 65 anos, e provavelmente ele está ancorado em alguns custos e numa certa situação de vida que ele tem hoje. Então vamos tentar apagar essa ancoragem, vamos tentar fazer essa ancoragem desaparecer e a gente vai perguntar pro Pedro, Pedro, se você tivesse que começar de fato do zero, assim, e tenta manter esse propósito de ter os custos mais baixos, o que você faria se de fato os custos precisassem ser muito baixos? Como é que você começaria isso? Eu acho que é um exercício bom de fazer. Eu gosto muito. Nunca usei ele nesse sentido, nesse contexto, mas vou começar a usar. Uma coisa que a gente percebe também é que eu acho que quando a gente leva essa pessoa para esse lugar hipotético, né, para esse campo, ela vai com um pouco menos de emoção. Então eu acho que ajuda a pensar em possibilidades, porque é quase como se ela não estivesse pensando para ela, assim, né? Ela tá pensando para um outro eu.
E se a minha renda fosse R$ 2.000 por mês? Qual seria a vida que eu ia viver? E eu me arrisco a dizer, não nesse cenário que a gente está indo de 10 para 2, que está realmente complicado, mas eu me arrisco a dizer que quando essa diferença ela é um pouco menor, a pessoa, às vezes, ela pode até encaixar uma outra realidade que depois ela vai descobrir que ela ali tá tão confortável quanto, assim, sabe? Eu percebo nisso um pouco quando a gente faz algo parecido até, que a pessoa às vezes está ali trabalhando muito, se matando de trabalhar para poder ganhar muito dinheiro e aí gasta muito para poder estar naquele lugar e ela fala, tudo que eu queria era poder parar de trabalhar aqui nesse lugar para ganhar esses 15 mil e viver em São Paulo. E eu queria voltar a morar lá na cidade dos meus pais, no interior de Goiás. E para isso, às vezes ela vai precisar trabalhar muito menos e ela vai estar num lugar muito melhor e ela vai estar com uma renda e com um patrimônio muito menor. Então, às vezes a gente fica um pouco confuso nesses cenários, porque a gente é levado a pensar que quanto mais dinheiro, mais confortável a gente vai estar, independente do cenário. E não é bem assim, né? Então, acho que de repente a gente pode ter até algumas surpresas com esse exercício. E mesmo que muitas vezes esse cenário não seja alcançável nesse primeiro momento, o simples fato de você estar se permitindo pensar essas possibilidades todas costuma dar um bom respiro. Às vezes eu uso isso no final de sessão, né? Sabe, a gente já teve uma sessão meio pancadaria e aí no final a gente fala, vamos fazer um exercício aqui só assim, pra gente fechar isso aqui. E às vezes é importante para que você finalize aquela sessão com um humor um pouquinho melhor, para que você ganhe uma certa energia para na próxima sessão continuar no cenário da realidade que é daquele cliente. E muitas vezes, ao fazer o exercício, aquele cliente fala, porra, me parece uma vida boa. Por que eu não faço isso? Por que eu não vou para esse caminho? De novo, nesse cenário absurdo que a gente desenhou aqui, do 10 para o 2, é mais difícil, com certeza é mais difícil. Mas talvez você consiga aproveitar isso com seus clientes, né? Com cenários um pouquinho mais parecidos. E eu sugiro que você faça esse exercício com essa pegada hipotética que a Vivi comentou. Então, do tipo, vamos fingir que não é você, né? Tem os seus gostos, mas não é você agora. Muri, porque eu tenho que sustentar tal. Tudo bem. Vamos fingir que a gente está começando do zero aqui. Muri, mas eu não posso demitir a diarista porque eu não tenho dinheiro para pagar a rescisão. Tá tudo bem, a gente vai fingir que essa realidade de hoje ela não existe. Você está começando uma realidade nova ali, um desenho novo de custos, né? Como é que você faria? Então, na minha experiência, esse exercício ele é interessante e ele serve de respiro. Então, eu queria compartilhar isso aqui com vocês. Voltando para os números, Vi, eu acho que tem uma brincadeira que a gente pode fazer, que é tentar mensurar o impacto que algumas mudanças nesse plano de acúmulo ou algumas mudanças em algumas variáveis desse desenho podem proporcionar. Então a gente poderia fazer um exercício, não? Se a gente aumentasse, por exemplo, um pouquinho o aporte mensal ou o aporte anual, qual seria o desdobramento? Se a gente colocasse uma rentabilidade um pouquinho maior ou um pouquinho menor, brincar com essa tabelinha, com esse exercício que você está fazendo com o cliente, eu acho que pode ser algo muito bom. Sim, e dar margem para outras reflexões. E é muito curioso porque eu acho que quando a gente está atendendo um cliente, a gente tem que lembrar que o olhar para ele sobre a situação financeira é diferente do nosso. Talvez a gente, com um pouco mais de experiência, a gente consiga enxergar o contexto como um todo. Eu sei que se ele falar, você topa não aposentar aos 65, será que a gente consegue estender esse aqui aos 68? Mexer nesse prazo... será que a gente consegue fazer um ajuste no orçamento mensal e aumentar de 3 para 3,5? Isso pra a gente sabe quais são as variáveis e o que vai impactar. E a gente sabe que principalmente prazo, ele tem um impacto muito grande. Agora, para o cliente, não. Então, sempre que a gente mexe um pouquinho em um lugar ou em outro, é importante trazer isso junto com a reflexão, né, para o cliente. Porque às vezes não adianta ir mexendo no cenário para poder ficar, nossa, agora tá ótimo, vamos aposentar com 85 anos, não adianta, gente, para esse cenário, né? Mas faz muito sentido e eu acho que é um exercício, até pegando um outro contextozinho, assim,
se a gente está fazendo um planejamento para quem tem 30 e poucos anos e tá naquela fase assim, quero trocar o meu apartamento e quero viajar para Disney com os meus filhos e, né, tá bem naquela fase de aumentar o padrão de vida porque começou a ganhar um pouco mais, fazer esse exercício de mexer nas variáveis para, olha, vamos começar então daqui 10 anos. Vamos pensar que agora nos próximos 10 anos você está focado em pagar o financiamento do seu apartamento, fazer todas as viagens e isso. A gente também consegue provocar esse tipo de... criar um senso de urgência, né? Eu acho que esse cenário de aposentadoria, ele tem muitas camadas que a gente entende lá da psicologia econômica, né? Então, é importante a gente usar ela como base, porque ao mesmo tempo que a gente quer se conectar com o contexto da outra pessoa, a gente está enxergando os números, não adianta a gente não olhar para números, a gente tem o comportamento natural, aquele comportamento que é o mais provável que ela tenha. Então, isso a gente se embasa muito lá na psicologia econômica e é nosso papel usar isso a nosso favor, assim, tentar blindar um pouquinho, né? A gente não consegue 100%, mas tentar usar isso criando estruturas que ajudem, não que atrapalhem. Você falou um pouquinho sobre criar um senso de urgência. Eu acho isso muito importante, em especial para pessoas como no cenário que você desenhou, que a pessoa ela tá num cenário em que ela tá num pico de carreira, ela tá chegando ali na remuneração máxima que ela vai ter na vida dela, provavelmente. Então ali perto dos 40 anos, a estatística diz isso pra gente. Legal. Ela tá chegando nesse ponto, é muito tentador deixar a vida muito mais confortável, mas isso vai ter implicações. Se a pessoa topa essas implicações, maravilhoso. Mas talvez ela simplesmente não esteja mensurando o impacto disso. E é nosso papel, enquanto planejadores, oferecer essa clareza, oferecer essa visibilidade para essa pessoa. E o que eu queria fazer, só uma diferenciação aqui, senso de urgência é diferente de desespero, que é um negócio importante também. É importante que você não suscite no seu cliente, porque tudo o que ele não quer é um planejador financeiro que espana junto com ele. Ah, meu Deus, não tem o que fazer, fudeu, agora precisam poupar tudo. Não, pessoal, não entre nesse lugar, né? Que é um lugar perigoso. Então, a gente vai tentar sempre trazer uma certa leveza para essa conversa e um certo respeito para quando essa conversa, de fato, ficar muito complexa, como nesse cenário aqui que a gente trouxe, né? Em que a pessoa tem pouca possibilidade de chegar no padrão de vida que ela imaginou que ela chegaria com 65 anos. E trazer os pontos, porque a gente sabe onde isso aqui pode... às vezes a pessoa ela vai olhar para esse cenário e ela vai... então agora eu vou trabalhar 3 turnos para eu poder chegar nesse lugar. Agora eu vou cortar todo o meu lazer e vou cortar a terapia. Eu até choro quando alguém fala, vou cortar a terapia. Eu falo, pelo amor de Deus, não. Então, às vezes a pessoa, ela reagindo a isso, ela quer ir para um lugar que a gente sabe que é pouco provável que funcione por muito tempo. E aquilo ali pode acarretar outras coisas. Então, a gente precisa alertar. Se aquela pessoa, olha, mas cuidado com isso aqui. Cuidado para não... esses 4% aqui não estão me agradando, então vou colocar 6% e vou investir todo o meu dinheiro na bolsa. Cuidado com isso por causa disso, disso e disso. Então, a gente tem que fazer esse papel de alertar possíveis problemas, né, com base nesses movimentos também, para, enfim, a pessoa não ir no desespero para o primeiro lugar que ela enxergar. Você assistia o Extreme Makeover? Aquele reality show que eles meio que derrubam a casa. A casa, né? Tem o da casa e tem o das pessoas também, que faz um makeover no guarda-roupa ali e tudo mais. É um péssimo approach para planejamento financeiro, pessoal. Eu sei que tem livro americano com essa história. Não, agora você vai revolucionar a sua vida financeira para você chegar em 10 anos no seu objetivo. Isso não costuma funcionar, pessoal. Não costuma funcionar. Primeiro, porque os números são irreais, né? Os que propagandeiam por aí. E segundo, porque 10 anos é tempo pra caramba. Por mais que seja um final de vida profissional, pensando numa carreira de 30, 40 anos, é um finalzinho ali. Mas 10 anos é muito tempo, né? Não dá pra tratar isso como uma corridinha. Vou dar um piquezinho aqui. É um pique de 10 anos, pessoal. São 10 natais. É muita coisa, né? É muita coisa. E é um período que, às vezes, a pessoa ela já tá ali querendo desacelerar um pouco, né? Eu me vejo muito estando nesse lugar com o cliente,
olha, eu já queria dar uma desacelerada, eu queria estar nesse momento e a gente precisa encaixar essas peças, né? Então, vejo várias... Inclusive, eu acho que esse período pré-aposentadoria, aposentadoria não no sentido de vou parar de trabalhar, colocar as pernas pra cima e fazer mais nada, né? Mas esse período, eu acho que ele deveria ser mais conversado, assim, mais discutido, porque ele é muito delicado. A gente que lida no 1-a-1, a gente vê quantas inseguranças e dificuldades e coisas para pensar que aquilo ali muda completamente, né? Assim, vai mudando aos poucos, mas de repente a pessoa se vê numa situação muito, muito diferente da que ela estava antes. E às vezes com o financeiro, como é o nosso caso, muito diferente. Então acho que esse período, ele exige muito contexto. Ele exige muito sentar e conversar. E geralmente é um perfil de cliente que tem muito a dizer, assim. Ele já teve um tempo na vida para poder pensar o que é importante para ele, como reagiu. Ele já viveu muita coisa, né? Então, longe de nós, com 30 e poucos anos, achar também que a nossa solução, a solução para o cenário dele tá só na nossa cabeça. Acho que tem muita coisa que ele já viveu que ele vai contribuir para esse plano. Esse era o último ponto que eu queria trazer, Vi. Como é que a gente encontra esse tom para conversar com essa pessoa que, pelo menos no nosso cenário aqui, a gente tem 30 e poucos, eu vivi, né? É fácil da gente entrar numa posição bem desagradável, né, com o cliente, de você ser nas palavras do cliente, um moleque, né, um jovenzinho, começo de vida adulta, querendo dar conselho e entendendo o que eu tô passando. Então, acho que é algo para se pensar também, em especial se você tá na nossa faixa etária, dos 30 e poucos, né? Você pode atender uma pessoa mais velha? Claro que você pode. Mas você vai ter que ter uma certa sensibilidade na hora de se colocar. Sim. Porque se você entrar nesse lugar de sabichão, esse ele vai me dar as regras porque ele é um jovenzinho razoavelmente bem-sucedido que fala da vida financeira dos outros. Esse lugar é péssimo para se estar. Furada. Você quer fomentar esse sentimento de equipe, né, com o seu cliente. Sim. Ele é seu parceiro ali nessa história. E no final do dia, quem vai ter que pagar o boleto é o seu cliente, né? Quem vai ter que pagar a conta de luz e o mercado caro e a faculdade do filho é o seu cliente. Então, você quer estar numa posição de apoio, de ajuda, de equipe, né? Então, sim, bastante sensibilidade na hora de achar o tom para conversar com esse cliente. Sim, porque acho que em qualquer planejamento essa conexão ela é muito importante. Essa coisa de eu tô do seu lado e a gente tá fazendo isso aqui junto. Eu tô te ajudando com o seu plano, eu tô te provocando reflexões e trazendo pontos pra gente adicionar e melhorar esse plano financeiro da sua vida. Mas essa coisa do confronto, é muito fácil a gente perder a conexão com o cliente nesse momento. É muito fácil. E aí é muito difícil a gente voltar atrás, né? Eu tenho sempre uma sensação que a gente vai construindo essa conexão aos pouquinhos. Com alguns clientes, logo no primeiro encontro, já é assim, meu Deus, achei quem vai segurar na minha mão e vai resolver isso comigo e essa pessoa está comprometida. Em outros cenários, a gente vai construindo. O cliente, ele chega ali desconfiado, inseguro, ele talvez não tá tão seguro de abrir todas aquelas informações e algumas coisas que estão por trás também dos números para você, e a gente vai construindo aos poucos. A gente tem que tomar muito cuidado para não perder esse elo, assim, né? E às vezes geralmente quando a gente perde o elo, é quando a gente foi por um caminho muito julgador, assim, quando a gente assume esse papel de, mas é porque... né, você precisava ter comprado esse carrão há 5 anos atrás, você precisava ter feito isso, você precisava, julgando a decisão de uma outra pessoa. E aí, se é um perfil assim, essa faixa etária é muito complicada, dos 55 ali, né? Então, às vezes, a gente tem que tomar bastante cuidado. Esse não é nosso papel. Uma vez, eu tomei café com um planejador lá de Minas. E ele tava num cenário parecido com esse, né? Ele estava atendendo alguns clientes e tinham alguns clientes que não estavam conseguindo ver a solução e estavam cobrando dele essa solução, né? E aí ele veio conversar comigo para dar essa desabafada. E aí eu contei alguns casos meus que eu atendi, falei um pouquinho do que a gente conversou nesse episódio aqui
E ele falou, não, mas o cliente ele faz questão que a gente consiga chegar nessa solução. E começou a falar as frases que o cliente falou para ele, né, de cobrando essa solução. Aí eu falei, cara, deixa eu ver a proposta que você mandou para esse cliente. E o erro estava na proposta. Então, quando esse planejador, na ânsia de vender, né, de ganhar aquele contrato com aquele cliente, ele fez uma proposta, meu Deus do céu, eu também queria contratar esse planejador. Porque parecia que ele ia resolver tudo de qualquer jeito, assim, independente das variáveis que o cliente trouxesse, parecia que aquele planejador ia resolver. Então, acho que esse é um ponto muito importante para qualquer venda, né? Mas nesse cenário em que talvez o desdobramento do planejamento não seja cor-de-rosa, maravilhoso, é muito importante que você faça uma venda honesta. Sempre é importante fazer a venda honesta, né, pessoal? Mas nesse cenário, deixar muito claro o que vai conseguir ser atacado e o que talvez a gente vai fazer uma contenção de danos, igual a gente falou aqui, é muito importante. E para você conseguir desenhar isso bem feito, você vai precisar de uma boa primeira conversa, que eu acho que pode ser um tema legal para um próximo episódio, né? Essa primeira conversa que talvez seja gratuita, talvez seja um valor menor, enfim. Para você entender o contexto daquele cliente e elaborar um orçamento e um plano de pontos a serem atacados que você vai conseguir entregar benefício em cada um daqueles pontos. Sim, importante lembrar que tem um percentual muito grande que não tá nas nossas mãos, assim, né? Do resultado, ele não tá nas nossas mãos. Às vezes a gente até, na planilha e no desenho, funciona, mas a gente precisa do cliente colocar aquilo em prática, tomar as decisões que vão ser tomadas, se engajar com todo esse cenário. Então, eu até faria um pouco uma reflexão, comparando com um psicólogo, assim. O psicólogo não vai, em hipótese nenhuma, falar, não, aqui, depois de 4 encontros, ou depois de 40, não interessa, você vai sair da depressão. Não existe, assim, não tem essa hipótese. Então, tem um pedaço do nosso trabalho que é isso. Tem um pedaço que é mais técnico e que a gente consegue falar, olha, eu não consigo te dizer qual é o resultado, mas a gente vai desenhar um plano de aposentadoria que encaixe na sua vida. A gente consegue separar, assim, o que a gente consegue, o que tá na nossa mão e que a gente consegue direcionar um pouco mais, e o cenário ideal, não, vamos acumular 1 milhão antes dos 30, né, ou antes dos 60, assim, enfim. É bem importante esse ponto, bem importante. Essa comunicação, ela precisa ser clara, muito, 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 muito clara. E eu acho que é importante a gente deixar claro que tem pontos que estão na nossa mão e a gente vai conseguir resolvê-los de certa forma, são bolas nossas. Tem pontos que são do cliente e tem algumas circunstâncias, pessoal, alguns pontos que não estão na mão de ninguém, que é a aleatoriedade da vida, que são circunstâncias que vão acontecendo, que são situações que estão postas ou que vão surgir no meio do processo. Então, abraçar essa incerteza toda e tornar esse processo confortável para o cliente é um negócio bem importante. É isso. Temos um episódio? Temos. Achei que ficou bom, hein? Acho que esse é um tema muito... Esse é um tema que eu adoro, assim, a aposentadoria. E eu me sinto muito... Até com uma responsabilidade de a gente precisa falar mais sobre aposentadoria, muito mais, porque faz uma diferença enorme a gente pensar isso quanto antes, a gente começar esse movimento, ainda que muito pequenininho, né, logo no começo da nossa vida financeira, porque é a gente que vai usufruir disso lá na frente, né, do bem ou do mal, um cenário mais ou menos confortável é a gente que vai estar lá. Então, acho que foi bom trazer todos esses pontos aí que a gente se depara com, não sei, eu chuto 80% dos planos de aposentadoria. Eu acho que mais. Sim, eu acho que... E veja, a gente está se deparando com esse cenário que às vezes é meio difícil, é meio dolorido, igual esse cenário que a gente trouxe aqui. E a gente está falando de um recorte, em termos de Brasil, um recorte extremamente privilegiado, que tem a possibilidade de poupar alguma coisa para almejar uma aposentadoria mais gordinha e não vai depender do sistema público exclusivamente. Então, acho importante a gente ter sempre essa consciência social, né, de com quem que a gente está conversando, porque isso ajuda com que a gente elabore discursos mais coerentes, que se conectam mais com as pessoas, né? Então, acho que são pontos muito importantes. Amigos, vamos deixar vários materiais complementares, regrinha dos 4%. A gente vai deixar alguns prints de como a gente costuma também desenhar essa simulação junto com os clientes, às vezes no papel,
às vezes na planilha, enfim, o jeito de ficar mais confortável para o seu cliente e não para você. E espero que vocês tenham gostado. Depois contem pra gente se vocês curtem esses episódios de case, que a gente tá tentando bolar alguns nessa primeira temporada. Ok. Ok? Valeu, queridos. Beijo. Terça-feira que vem estamos aí. Até a próxima. Tchau, tchau.